A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje, Romanos capítulo 4. E como sempre, eu recomendo que você faça a leitura bíblica completa de todo o capítulo na sua Bíblia. Marque, anote os versículos que falaram ao seu coração. E em seguida ouça essa reflexão. Eu vou ler aqui alguns versículos de Romanos capítulo 4. Versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, versículo 7, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Eu quero começar aqui falando do versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz: mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que significa essa palavra imputar? Imputar significa acreditar na conta da pessoa. Isso significa, minhas amadas irmãs, que a fé salvífica, a fé que salva através de Jesus Cristo, é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito. Quando eu creio, quando eu acredito na fé em Deus, eu sou justificada e é creditado na minha conta a salvação. É acreditado na minha vida, na minha alma, a salvação. É uma fé imputada como justiça pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus, que foi por mim e por você. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, que nós somos salvos pela graça, sim, pelo amor de Deus e não por merecimento. E aqui no capítulo 4, se você observar, eu até li no último versículo lido aqui, 22, que ele fala, também imputada como justiça, a fé, ali foi imputada como justiça. O apóstolo Paulo, ele fala 6 vezes, aqui só no capítulo 4 de Romanos, imputar, ou seja, atribuir a justiça, creditar na sua conta, essa fé que nos justifica. Então, é a fé do cristão que lhe é contada ou creditada na justiça. É a fé que nos justifica. Então, imputar a fé de um cristão como justiça não é, entenda bem, não é resultado exclusivo da nossa fé em Cristo, ou da nossa entrega a Ele, ou das obras que fazemos. Mas é
principalmente e acima de tudo, um ato de graça e misericórdia divina sobre as nossas vidas. Não é por merecimento, não é quem faz mais ou menos, quem prega mais ou menos, quem ganha mais almas ou menos, não. Quando Deus ele vê o nosso coração voltado para Jesus Cristo, com uma fé ali que espera, confia, ele perdoa os nossos pecados. Pela graça, de graça, né, para nós, mas não foi de graça. Jesus pagou um alto preço. Nós estamos para viver esses próximos dias o dia da Páscoa, né, da morte, da ressurreição de Cristo. Então a gente tem que, mais do que nunca, nesse momento, relembrando esse ato de entrega voluntária, de sacrifício, valorizar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso que no versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo ele traz uma citação do Salmos 32, nos versículos 1 e 2, quando o salmista Davi fala. E aí ele diz no 6, assim também Davi declara: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O Senhor não acredita na nossa conta pecado, mas se nós nos rendermos a Cristo, pelo contrário, a cada dia nós somos renovados em Deus. Então, Paulo, assim como Davi, eles acreditavam que a fé contada como justiça abrange o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. É uma dádiva, irmãos, da misericórdia de Deus através do sacrifício, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então é muito importante a gente valorizar o sacrifício de Jesus, porque assim nós vamos ter temor, nós não vamos fugir do propósito, nós vamos deixar de obedecer, de acreditar nas promessas. E aí eu já quero falar de Abraão. Quando, no versículo 13, ele diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Né? Para Abraão, o Senhor disse que ele seria pai de muitas nações. Então, essa fé que a gente considera, como a Bíblia diz, que Abraão é o pai da fé, né? Ele foi considerado o pai da fé. Nós precisamos entender que nós somos salvos somente pela fé, mediante a graça. Só que existem duas verdades bíblicas que nós precisamos compreender a respeito da natureza da fé para a salvação. Embora, preste bem atenção, primeiro, embora nós sejamos salvos pela fé somente, a fé que salva não é algo único. Tiago, ele declara lá em Tiago 2, 14 ao 26, que a fé sem obras é morta. Paulo diz que é a fé que opera por amor, lá em Gálatas 5, 6. A fé para a salvação é uma fé vital para as nossas vidas. Porém, é necessário entender que se eu não tenho amor ao próximo, que fé é essa que eu confesso? E se eu tenho amor ao próximo, eu vou praticar as obras, as boas obras sim. Eu vou fazer células, porque tem pessoas que não conseguem chegar às igrejas, então eu faço uma célula, trago essa pessoa, ela ouve, ela é bem recebida, ela se sente amada e ela sente vontade de conhecer mais Jesus. Essa é a obra de amor, é a obra de evangelizar de casa em casa, de porta em porta. É a obra de estar numa igreja, numa congregação, congregando e convidando e motivando outras pessoas a estarem também em Cristo. Essa é a fé que Jesus ele deseja que nós tenhamos. Sabe, eu entendo que, assim como o apóstolo Paulo, é antibíblico enfatizar a fé em si mesmo. Eu tenho fé, pronto, está resolvido. Não. E nós não podemos ignorar que a salvação, ela foi conquistada na cruz para que nós dessemos continuidade ao trabalho que Jesus iniciou de amor ao próximo. A fé de Jesus era uma fé que tinha atitude de amar o próximo, de ir em busca daquela vida que está perdida lá fora, que está sofrendo, doente, oprimida. Essa é a fé que Deus declara para nós através de Jesus. A salvação pela fé, ela inclui não somente, ser salvo da condenação eterna, amados, mas também ser salvo para a comunhão com Deus na terra e na vida eterna também. Para quê? Para vivermos em santidade, para termos a mente de Cristo, para que possamos servir o reino de Deus e praticar as boas obras, como Paulo diz lá em Efésios 2:10. Nós precisamos sim praticar essas boas obras. E eu quero já, caminhando para o final dessa reflexão, falar um pouco aqui do versículo 22. Mais uma vez, Paulo lhe fala, pelo que isso lhe foi também imputado
como justiça. Nessa ilustração que Paulo dá aqui a justiça, em todo o capítulo 4, ele em nenhum momento declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Nós devemos tomar muito cuidado para não descrever a justificação como algo decorrente da guarda da lei do Antigo Testamento por Cristo. Porque se a salvação fosse pelos méritos, poucos seriam salvos, porque nós continuamos sendo pecadores nessa terra. Mas Paulo declara, ele é enfático quando ele diz que a justificação e a retidão não decorrem da lei, mas da misericórdia, da graça, do amor e do perdão de Deus. Então, a nossa crença, a nossa fé, a nossa dedicação a Deus precisa ser aquela confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. E eu acho interessante também aqui, quando a gente está falando aqui, o apóstolo Paulo ele fala lindamente de Abraão, aqui em Romanos 4, 18 ao 21. Olha só, ele fala, versículo 18. 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, esse versículo 17, qual é a mensagem para nós? Nós precisamos chamar as coisas que não são como se fossem. Se você está orando pela salvação de alguém, você já tem que declarar: a Maria já é salva em Cristo Jesus. Eu trago à existência aquilo que não é como se já fosse, como está escrito em Romanos 5,17. Declare a palavra. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E aí no versículo 18 ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele acreditou na promessa. Então, aqui nos versículos 18 ao 20, nos lembra que Deus prometeu a Abraão que ele teria um herdeiro vindo da sua própria carne. Lá em Gênesis 15, de 1 a 6, está essa promessa. Porém, vamos lembrar que Abraão tinha quase 100 anos e Sara também. Muitos anos se passaram e ainda não havia nenhum filho gerado pelo relacionamento entre Abraão e Sara. Mas Abraão ainda permanecia na fé, crendo que o que Deus havia dito se cumpriria. Enquanto ele permanecia, enquanto eu e você permanecemos na fé, assim como Abraão, nós somos atacadas com pensamentos de dúvida e o espírito de incredulidade nos pressiona. A quê? A desobedecer a Deus, a fazer coisas que Deus não mandou por conta de acharmos que está demorando muito o cumprimento de uma promessa. Desobedecer, amadas, em uma situação como a que Abraão viveu ou que eu e você estamos vivendo, pode simplesmente significar desistir. Quando Deus nos impulsiona a seguir em frente, não desista, persevere. Desobediência também, nós precisamos entender que é desconsiderar a voz de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, ou o que quer que Deus esteja nos dizendo. E não apenas transgredir os mandamentos da lei, ou um versículo bíblico específico. Quando nós não esperamos em Deus, quando nós não confiamos em Deus, nós estamos em desobediência. Aqui no versículo 20 de Romanos 4, está escrito: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Essa palavra eu declaro sobre a tua vida hoje. Você não vai duvidar das promessas de Deus por incredulidade, mas nesse dia você está sendo fortificada na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Tome posse desse versículo. Sabe, esse versículo para Abraão, ele declara a Abraão que Abraão continuou firme. Ele continuou louvando a Deus, dando glória a Deus ao fazer isso. Amadas, a fé de Abraão se fortalecia. Ele se sentia confiante no fato de que Deus estava trabalhando e que ele iria cumprir a promessa, a sua palavra no tempo certo. Então, siga o exemplo de Abraão e mantenha o seu coração cheio de fé e as suas atitudes cheias de obediência. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.